Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a web palestra de hoje. O título, Desafios para a formação, qualificação e carreira profissional do trabalhador na atenção básica. O palestrante convidado é o Dr. Eide Aurélio Pinto, médico sanitarista, pesquisador, consultor de instituições, organizações e movimentos de saúde e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Com a palavra, nosso palestrante. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Prazer muito grande. Queria agradecer o convite do pessoal da Diretoria de Atenção Básica, da CESAB. Muito obrigado. Então, eu vou tentar abordar esse tema, né, da seguinte maneira. Eu fiz esse conjunto de temas de acordo com a conversa que eu tive com o pessoal da DAB. Então, eu falaria das características do trabalho em saúde, a luta por saúde e democracia, faria um pouco o resgate disso. Discutiria com vocês um tema, né, um conceito que se chama desmercadorização da vida. E aí eu analisaria um pouco a expansão da atenção básica, da estratégia da família e os efeitos disso na geração de empregos e também na organização de um determinado tipo de processo de trabalho. Falaria do trabalho na atenção básica, políticas de valorização e desenvolvimento do trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? O cenário atual do projeto liberal para a saúde e finalizar um pouco falando dos desafios para a luta, né? No entanto, é preciso lutar. A ideia é fazer isso para terminar até mais ou menos 15 horas, no máximo 15h05, para a gente poder ter o tempo de debate. Beleza? Então, é o seguinte, primeira questão aqui é a gente fazer um debate sobre algumas especificidades, algumas características do trabalho em saúde e algumas implicações disso. Eu não vou ficar abordando esse tema, mas vários de vocês devem conhecer, né, a obra de Emerson Merri discutindo a questão do trabalho e das características de trabalho vivo que tem no processo de trabalho em saúde, que também tem no trabalho em educação, que tem também no trabalho da ciência social, mas é um tipo de trabalho em saúde diferente, por exemplo, daqueles que a maior parte do trabalho não é caracterizado por trabalho vivo, né? O que seria isso? Um trabalhador, por exemplo, da indústria, um artesão produzindo um sapato ou um trabalhador fabricando um carro, grande parte do que ele tem que fazer no processo de trabalho dele já está definido a priori, que é o material, ele coloca o material, esse trabalho, ao ser concretizado, ele conclui um determinado produto, esse produto é palpável, eu posso olhar para esse produto. Então você tem um trabalho que é um trabalho mais capturado, é um trabalho que é mais fácil de gerir esse trabalho, é um trabalho que é mais determinado. Porque, afinal de contas, eu vou sair um carro, vai sair um sapato, eu posso fazer uma avaliação desse sapato, né? E grande parte do que o trabalhador faz já está definido a priori. O trabalho em saúde ele tem uma característica diferente. Então ele tem um conteúdo grande de trabalho vivo, aquilo que o trabalhador produz em ato, na hora, né? E que, inclusive, depende muito da criatividade daquele trabalhador. Fora isso, o trabalho em saúde ele não produz um produto que é um produto palpável. Ele, na verdade, ele é um serviço, ele tem uma orientação, ele tem uma intervenção, dialogando com a pessoa sobre o corpo daquela pessoa, né? Então é um trabalho com muito mais dificuldade de você definir ele a priori, de você controlar esse trabalho. Isso é uma característica marcante para a área de você pensar na área de gestão. Então, esse elemento entre autonomia e controle, ele é muito diferente, ele tende muito mais para a autonomia, para a criatividade, no que diz respeito ao trabalho de saúde. A gestão, então, desse tipo de serviço ou desse tipo de trabalho, ela tem uma certa complexidade. Mesmo que o gestor, ou o gerente, o administrador, ele tenha muito poder, ele não consegue controlar esse tipo de trabalho. Então, isso traz uma necessidade isso traz um elemento muito importante, que é um elemento que mostra que é um trabalho de difícil controle. Então, é muito importante que você dialogue com as pessoas, e as pessoas elas tenham convicção daquilo que elas estão fazendo, que elas concordem com aquilo que elas estão fazendo, que elas inundem, né, o dia a dia delas de sentido, né? O trabalho tem que ter significado e a pessoa tem que estar concordando com o sentido daquele trabalho. Isso fortalece a ideia de que o trabalhador não é recurso, né? Aqui uma crítica importante, aquela ideia de que os trabalhadores são recursos humanos,
da maneira como tem diversos outros insumos e outros recursos. Então, aqui na saúde, em especial, fica claro a dificuldade de trabalhar com a ideia de o trabalhador como recurso, e mesmo que a gente supere as visões da velha administração, né, pelas discussões da nova gestão, que você pensa nos trabalhadores como colaboradores, onde a grande questão é tentar introjetar os princípios da instituição ou da empresa no trabalhador, tem dificuldades no campo da saúde. Por isso que uma proposição importante, e aí aqui a referência de Gastão Wagner Campos, né, do tema da cogestão, é um tema muito importante porque ele vem trazer ideias. Ele reconhece essas especificidades dos saberes necessários, né, para um bom trabalho em saúde, o conjunto dos interesses que estão colocados na saúde. Você tem que combinar o interesse dos trabalhadores, da equipe, da gestão, dos usuários, né, que são os usuários dos serviços de saúde, e sem os trabalhadores você não consegue implementar mudanças. Então, para você conseguir ter a complexidade de saberes necessária para um trabalho de qualidade, saberes e fazeres, né, para que você consiga negociar, mediar, produzir comuns entre os interesses, e para que você consiga criticar o processo de trabalho, desenvolver um processo de trabalho que ele tenha a capacidade de mudar, produzir mudanças, a cogestão é central. Então, para discutir trabalho em saúde, é muito importante a gente olhar essa especificidade do trabalho em saúde e identificar a importância da cogestão na saúde. De uma perspectiva mais macro, mas que tem a ver com esse elemento que eu acabei de colocar para vocês, mas numa perspectiva mais macro, tem algumas questões que são muito importantes e que remetem ao que foi a luta por saúde e democracia, em especial nos anos 70 e nos anos 80, né? De um lado, é legal a gente resgatar a fala, uma frase, né, de Giovanni Berlinguer, da reforma sanitária italiana, onde ele chamava a atenção dizendo que não é possível fazer a reforma sanitária sem os trabalhadores e nem contra os trabalhadores. Então, também no âmbito macro das políticas públicas, da organização do sistema de saúde, é fundamental que você tenha uma reforma que ela tenha base na atuação dos trabalhadores, na adesão dos trabalhadores, né? Então, isso é uma questão fundamental e tem essas características. Tem essas características porque é uma política determinante, é uma política muito importante, a política de saúde. Os trabalhadores, eles têm um altíssimo grau de legitimidade social junto aos usuários, né? Então, isso é muito importante. Eles têm muito controle sobre os serviços, como eu acabei de falar para vocês. E o impacto social do serviço de saúde é decisivo. O papel dos trabalhadores na reforma sanitária brasileira mostram bastante disso. Foi importante a atuação dos trabalhadores na reforma sanitária brasileira, muito da indignação que mobilizou a defesa do Sistema Único de Saúde partiu dos trabalhadores de saúde, quando eles se viam em situações em que usuários vulneráveis eles eram atendidos na unidade de saúde. E mesmo uma criança, quando ela estava com a pneumonia, ela acabava morrendo, não tinha condições na década de 70, quando a saúde não era direito, de encaminhar esse pacientezinho para um hospital ou sequer entregar para ele uma medicação tipo antibiótico na unidade básica de saúde. Então, esse papel dos trabalhadores na reforma sanitária brasileira é um papel conhecido, tem vários textos que trabalham isso e etc. E a outra questão aqui é que é o seguinte, quando o movimento sanitário ele apontou a construção do SUS em 1988, claramente o SUS ele foi uma política de saúde avançada e uma política de saúde avançada que naquele dado momento, na década de 80, não tinha os trabalhadores formados para trabalhar no SUS. Os trabalhadores eram formados para trabalhar no setor privado. Parte dos trabalhadores eram formados para trabalhar no setor privado, prestando serviço quase como um convênio ao setor público, que era a lógica do INAMPS. Então, essa contradição e esse desafio estão colocados desde a reforma sanitária. Então, até o momento, é importante a gente destacar o papel dos trabalhadores, né? É importante a gente destacar essa relação da luta, eu vou falar mais um pouco disso no final, entre saúde e democracia, que era a luta por democratização do país, e por saúde pública, universal, integral, que culminou na construção do SUS e no processo de democratização do Brasil nos anos 80. Agora, para a gente poder pensar e fazer uma mediação disso que está lá atrás, de um conceito de trabalho em saúde, de um papel dos trabalhadores de saúde na construção do sistema,
é muito importante a gente usar um conceito, que é um conceito que desenvolveu ele bastante, é um cientista social ali da Escandinávia, que se chama Spin Anderson, e ele trabalha com essa ideia, que ele pega de outro autor, né? Mas ele operacionaliza essa ideia para fazer uma análise dos estados de bem-estar social, né? Então ele traz a ideia da desmercadorização da vida. Então ele traz o seguinte: mais vai ser social-democrata, mais vai ser o estado de bem-estar social conseguindo atingir seus objetivos, quanto mais ele conseguir desmercadorizar a vida. E o que é desmercadorizar a vida? Ali, uma análise, que é essa específica, não é uma análise do Spin Anderson, é uma análise que faz o seguinte, né? Tem um histórico de conquista de direitos pela luta dos trabalhadores, né? Que é a ideia de, primeiro, os direitos civis, liberdade de ir e vir, habeas corpus, entre todas, propriedade, etc. e tal. Depois você tem os direitos políticos, e aí a possibilidade de voto, voto universal, analfabetos, homens e mulheres, pessoas com dinheiro e sem, trabalhadores urbanos e do campo, etc. E depois os direitos sociais. Os direitos sociais, eles vêm antes nessa cronologia de conquista de direitos por causa das lutas sociais, né? Nessa questão dos direitos sociais, tem um elemento importante que é o seguinte: trabalha-se com a ideia de uma sociedade minimamente generosa e que protege minimamente os cidadãos do mercado. Os países que tiveram estados de bem-estar social, eles eram países capitalistas. Então, se eles eram países capitalistas, significa que alguém tinha o capital, alguém tinha o meio de produção, essa pessoa empregava uma pessoa que não tinha, essa pessoa, para viver, tinha que vender a sua força de trabalho, e significava, então, que alguns tinham a propriedade de explorar a força de trabalho de outros, e outros só tinham como viver vendendo a força de trabalho. Então, seriam pessoas que elas precisariam trabalhar para conseguir recursos, insumos, etc., para poder reproduzir a sua vida, né? Então, nessa perspectiva, esses estados, eles mais desmercadorizavam a vida, quanto mais as pessoas precisassem menos do mercado para sobreviver. Então, nesses estados, um pacto central, né, que aconteceu é o seguinte: o nascimento ele precisa ser garantido a todo mundo, independente de dinheiro. Então, precisa ter uma atenção pública do pré-natal e da assistência ao parto e os primeiros anos de vida. Então, o desenvolvimento e o crescimento, ele é importante que ele aconteça a todos os cidadãos, independente da capacidade de pagamento. Então, mesmo que o sujeito não tenha dinheiro, o Estado tem que garantir isso. E esse desenvolvimento precisa ser um desenvolvimento com educação, porque independente de qual a família que aquela pessoa nasça naquele país, ela precisa ter uma creche, depois uma educação de qualidade, para ela poder ter melhores condições, né, de competir, já que nós estamos falando aqui de um mercado, né, de uma sociedade de mercado. Então, para ele ter alguma condição de competir, ele precisa de ter uma formação de qualidade. E essa formação tem que ser pública, porque não pode só quem tem dinheiro pagar uma formação de qualidade. Ao mesmo tempo, já que essa pessoa vai passar a vida trabalhando, se ela adoecer, ela não pode ser demitida ou passar fome. Então, ela precisa de licença-saúde. Ela precisa ter o emprego dela garantido, além de que ela precisa ter o cuidado da saúde. A mulher ou o pai que tem um filho e que precisam trabalhar para colocar, e precisa colocar na creche, precisa garantir, então, uma creche de qualidade para essa criança, quanto para esse pai ou essa mãe, para eles voltarem a trabalhar. Se ficar desempregado, e é normal que aconteça isso em algum momento da vida de um trabalhador ao longo do tempo, é fundamental que ele tenha um seguro-desemprego, é fundamental que ele não perca a qualidade de vida, ou que ele tenha que vender tudo porque ele ficou desempregado em determinado período. Precisa ter política de pleno emprego para fazer com que as pessoas que estão sem emprego, elas achem os empregos que têm mais sentido de acordo com a capacidade delas, né? E saúde e educação tem que ser independente de pagamento. A pessoa precisa ter acesso à saúde e precisa ter acesso à educação e ter condições iguais, né? Tem que dar condições iguais às pessoas, independente do que elas têm de dinheiro. E ao terminar, e algum problema que incapacite para o trabalho, ou isso já ser congênito, ou ao fim da vida de trabalho, quando a pessoa já tem uma idade e não faz mais sentido ela continuar trabalhando, porque ela não tem que trabalhar até morrer, né? Aqui um elemento fundamental é a ideia da vida sem obrigação de que a pessoa tem emprego a vida toda. Então é a aposentadoria e a assistência social.
Olhar esse conceito de desmercadorização da vida é muito importante para a gente fazer algumas perguntas para nós mesmos e olharmos na condição de trabalhadores de qualquer área o quanto isso está acontecendo na nossa vida. Porque isso é que, em grande parte, tem que balizar o que a gente defende para os trabalhadores. E é para isso que eu estou trazendo esse conceito. O quanto a nossa vida depende do mercado. O quanto a venda da força de trabalho ocupa as horas de nossos dias. O que meu trabalho contribui para o meu desenvolvimento humano, integral e global. E o que é minha vida o que é minha vida e o que é minha vida além do trabalho, né? Como eu vivo e o que eu tenho de vida além do trabalho. Esses elementos são muito importantes quando a gente fala, porque se a gente não pauta isso nessa perspectiva, nós vamos sempre fazer uma discussão do trabalho em relação ao que é aquela discussão da eficiência, né? Eu quero extrair o máximo do trabalhador. Esse trabalhador pode dar mais. Esse trabalhador A dá mais que o trabalhador B. Então, eu vou querer que todo mundo funcione na lógica do trabalhador A. Enfim, eu vou sempre ficar numa perspectiva de maximização da exploração do trabalho, sem considerar esses elementos que eu trouxe aqui agora há pouco, e eles são importantes para a gente poder pensar numa sociedade mais justa, generosa e pensar o trabalho nessa perspectiva. A expansão da atenção básica no Brasil e da estratégia de saúde da família no Brasil, ela é uma expansão que ela aponta a um modelo de atenção no país, pelo menos desde a década de 90, e ao expandir essa cobertura sobre a população brasileira, gerou muitos empregos, né? Gerou todo um mercado de trabalho público. Então, o Brasil ele chega a uma situação que só da estratégia da família aproximadamente 60% de cobertura, um pouco mais de 70% quando a gente considera a atenção básica como um todo, para além da estratégia da família. Hoje são aproximadamente 700 mil trabalhadores na atenção básica como um todo, em todos os municípios do país, sendo que a estratégia da família em 98% dos municípios. A característica desse trabalho, né, o trabalho em saúde na atenção básica, é a característica onde o gestor municipal é o contratante. Quem mais financia, aproximadamente 50%, também é o gestor municipal. O governo federal financia em torno de 40% e os municípios, os estados, têm um financiamento de abaixo de 7%. Em média, né? Porque tem estado que não banca nada e temos estados que bancam no máximo até 15%, 17%. É um trabalho que é multiprofissional, em especial pelo modelo que nós temos aqui no Brasil. Então, nós temos o médico, o enfermeiro, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, os profissionais da saúde bucal, né? O cirurgião dentista, técnico de saúde bucal, o ACD, nós temos os agentes comunitários de saúde. Então, é um trabalho multiprofissional. Isso sem falar da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E que exige um tipo de interface, de interação interdisciplinar, né? Que combine as várias disciplinas, os vários conhecimentos e os vários núcleos profissionais específicos. Exige que, em função da necessidade de saúde, em função do problema que você está enfrentando, precisa acessar os conhecimentos em saúde, o que traz a ideia da transdisciplinaridade. E traz também, né, Ricardo, assim que fala disso, essa ideia de interdisciplinaridade, que são coisas que não estão em nenhum dos campos de conhecimento específico, que tem que mobilizar o trabalho vivo, a criatividade, para que os trabalhadores eles consigam utilizar os saberes em função de cuidar dos usuários. Um trabalho com essa característica, com tudo que eu disse antes sobre o trabalho em saúde e mais que eu estou trazendo agora sobre a atenção básica, isso faz com que seja necessário ter um investimento em educação permanente. Esse investimento é decisivo. Além disso, o tempo importa. O acúmulo do tempo importa, porque na medida em que você passa mais tempo, você vai agregando capacidades nesses trabalhadores, nessas equipes, vai agregando experiência, vínculo com os usuários. Então, esse elemento da continuidade do trabalho e o elemento do investimento acumulado em educação permanente são decisivos na atenção básica. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque qualquer lógica de trabalho que preveja um trabalho curto, onde os trabalhadores trocam o tempo inteiro,
esse trabalho na atenção básica ele vai sofrer com piores resultados. Ele vai ser menos resolutivo, ele vai conseguir produzir menos vínculo junto aos usuários, entre tantas outras situações, né? Ainda analisando as especificidades do trabalho na atenção básica e mostrando a diferença com o trabalho, por exemplo, na atenção hospitalar, que é um ambiente onde muitos dos profissionais são formados, né? Ao território, na atenção básica, a unidade básica de saúde, ela está inserida no território de vida daqueles usuários, né? De vida e trabalho daqueles usuários. Há um contato permanente com o usuário, sua família e a comunidade, em seu espaço mais empoderado, que é diferente visitar o usuário na sua casa e você encontrar esse mesmo usuário na enfermaria do hospital. Na enfermaria do hospital, você faz uma prescrição de medicação e de alimentação, né, de dieta, ele não tem como ele não fazer, porque vai passar alguém, vai aplicar uma injeção nele, ele não tem autonomia para ele poder fazer um outro tipo de comida, e quando você está com essa pessoa na casa dela ou no território dela, ou que, na verdade, ela vai te ver, por exemplo, na unidade de saúde, mas é ela que vai decidir a hora que vai tomar o medicamento, como vai comer, se vai mudar os hábitos ou não, isso traz uma necessidade de um diálogo permanente com o usuário, estimular o autocuidado, isso aponta para que esse trabalhador construa o projeto de cuidado junto com os usuários, né? Sem isso é quase impossível, ainda mais na situação hoje, com o predomínio da carga de doenças crônicas, problemas relacionados à saúde mental, envelhecimento da população, etc. Situações que você resolve na hora, como era antigamente na década de 80, com o privilégio da lógica de queixa-conduta, hoje, cada dia, é mais difícil de você ter situações semelhantes, né? O acesso ao acolhimento, a importância do vínculo, a longitudinalidade do cuidado, a responsabilização e a coordenação do cuidado, né? São elementos importantes que exigem capacidades desse trabalhador, que não são só os conhecimentos técnicos em saúde, é a organização do processo de trabalho em saúde, é a gestão da linha de cuidado do usuário, né? O conhecimento na atenção básica é um conhecimento mais complexo, ele envolve mais campos disciplinares. Ele faz um processo de saúde-doença que ele é multifatorial e tem um processo de determinação social. Ele é menos biomedicamente determinado. Ele não é aquele caso de UTI onde tem um processo biomédico tão instalado que o fluxograma consegue perceber quais são as próximas situações daqueles usuários. Entendido isso, é importante a gente ver, então, além de perceber a especificidade do trabalho em saúde, além de observar como os trabalhadores se portaram na luta por saúde e democracia lá nos anos 70, além da gente perceber especificidades da atenção básica e ter em mente o conceito de desmercadorização da vida, a gente pode analisar as políticas de valorização e desenvolvimento dos trabalhadores e das trabalhadoras que a gente teve no país, né? Então, teve políticas que elas apontam, né, a ideia central dessas políticas é tentar investir do cuidador, né, promover a satisfação desse trabalhador com o seu trabalho, a qualidade no trabalho, porque esses são fatores decisivos para que o serviço seja um serviço de qualidade, para que ele cuide bem das pessoas, para que ele acolha, seja humanizado, seja resolutivo, etc. Para isso, foram investidos em políticas de formação e educação permanente. Então, a gente pode citar vários exemplos da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, da política aqui do Estado da Bahia relacionada à educação permanente em saúde. Foram feitas políticas de desprecarização no trabalho, na perspectiva de garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários. Isso aqui avançou em algumas áreas, avançou menos em outras, avançou mais em alguns estados, avançou menos em outros, mais para algumas categorias profissionais, menos para outros. Eu vou dar um exemplo de um programa desse bem-sucedido, né, mais à frente, e vou falar também como é que tem se comportado o mercado de trabalho em relação à precarização dos trabalhadores. São as políticas de saúde do trabalhador, e aí pensando em especial na saúde do trabalhador de saúde. São políticas como o Humaniza SUS. Essa questão do Humaniza SUS é uma questão importante, né? Porque é uma política nacional que traz vários dos princípios da cogestão que eu trouxe para vocês, onde percebe que a cogestão é pedagógica, onde se percebe que a cogestão é terapêutica,
onde se percebe que, para ter satisfação no trabalho, é fundamental que aquele profissional tenha graus de autonomia na organização do seu trabalho, mas autonomia compartilhada, né? Junto com as outras pessoas da equipe e do serviço onde ele atua. E políticas como a Mesa Nacional de Negociação do SUS, as mesas estaduais de negociação do SUS, as mesas municipais e às vezes até mesas em serviço de saúde, por exemplo, quando é um serviço grande, tipo um hospital. Esses são exemplos de políticas nacionais que buscaram, né, fazer uma valorização do trabalho. Ao mesmo tempo, tem uma parte que tem tido poucos avanços, e é importante destacar, embora a Mesa Nacional de Negociação do SUS tenha apontado protocolos para as carreiras do SUS, tem várias dificuldades e desafios, né? De gestão de carreira e de vínculo, experiências nacionais e internacionais mostram a importância de que quem tem a carreira seja aquele ente ou aquela instituição que é a contratante do trabalhador, né? Isso acontece em Portugal e na Inglaterra, por exemplo, são muito usados, né? Como exemplo, são carreiras nacionais, mas o sistema lá é nacional. A gestão sobre o serviço é nacional. Então tem que coincidir a gestão do processo de trabalho com a gestão do serviço. Isso é muito importante. O Brasil tem um problema, então, nesse caso, porque nós temos uma federação trina, onde, em especial, na atenção básica, nós temos a gestão por parte dos serviços municipais, é o município. É fundamental que ela seja convidativa para que o trabalhador ele tenha interesse em viver a vida naquele lugar da carreira. Então, isso é difícil de acontecer, pensando num país com mais de 5.570 municípios. Então, é muito importante pensar, e é muito difícil pensar diferente de uma carreira que permita que o trabalhador troque de lugar, ele precisa mudar de município, porque não é razoável imaginar que ele vai passar 30 e poucos anos num município pequeno, com dificuldade de acesso, até que a vida dele vai ter ciclos também, vai ter hora que ele ou ela vão estar com filhos, precisando mudar de lugar, etc., ou querendo até outras coisas do ponto de vista do consumo cultural, né? Os custos da carreira são inviáveis de serem assumidos só por um ente da federação. É fundamental ter visão de recurso tripartite e são necessárias novas instituições e uma nova legislação para que a gente possa avançar na perspectiva da carreira no Brasil, né? Além de a imagem que a gente precisa trabalhar para tentar alcançar, para tentar avançar, é essa imagem, sim, garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, de uma boa remuneração e de ter carreira, mas também de participação democrática no trabalho e combate, seja por parte do trabalhador, seja contra o trabalhador, o combate a qualquer tipo de discriminação e de assédios, né? Por orientação sexual, por questão de gênero, cor, orientação política, ser homem ou ser mulher, etc. e tal. Então, esses são pontos que estão colocados na chamada Agenda Internacional para o Trabalho Decente. E, no caso do Brasil, é a Agenda Nacional do Trabalho Decente no SUS. Por fim, além disso, é importante perceber que um vínculo de emprego onde esse trabalhador ele planeje o longo da sua vida nesse emprego, então, nessa perspectiva de uma carreira ou de atuar num determinado sistema de locais onde ele atua, graus ampliados de autonomia e participação, pensar no trabalhador como educando e educador todo o tempo, cada vez mais o serviço de saúde precisa ser um lugar de aprendizado e de ensino para poder formar as pessoas da graduação até a residência. A perspectiva de avançar uma carga horária mais flexível, porque a gente tem que pensar o mundo daqui a 10, 15, 20 anos com uma jornada de trabalho menor, por causa dos processos de automação. Então, precisa ter uma carga horária mais flexível para que esse trabalhador possa combinar isso com as expectativas em relação à vida dele. Temos que pensar carreiras que têm desenhos diferentes. Eles falam de carreiras em Y, né? Carreira que você pode estar atuando no serviço, ou pode estar fazendo pesquisa. Carreiras em W, você pode estar na atenção, na pesquisa, no ensino, na gestão. Eu fico brincando, às vezes, falando de carreiras em Y. Ao longo da sua vida, você pode ter atuações diferentes, de acordo com o momento que você está na vida. E é fundamental que tenha educação permanente, desenvolvimento do trabalhador, a avaliação de desempenho ela seja orientada para o desenvolvimento do trabalhador.
A lógica de reconhecimento de capacidade, o trabalhador 5 anos atrás é diferente dele hoje. Então, se ele desenvolveu novas capacidades nesse período, precisa ter uma mobilidade que permita que ele atue de acordo com essas novas capacidades, sem precisar dele ter que sair para fazer um novo concurso. Então, ele precisa ter mobilidade no emprego e na área de atuação. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês que os desafios são vários. Pensar uma carreira que ela seja interessante para o sistema, para os usuários e para os trabalhadores, e não só para o momento atual, pensando nos próximos 10, 15 anos, a gente precisa fazer mudanças na legislação e fazer também mudanças nas instituições com essas carreiras. Mas, para concluir agora, caminhando para o fim, eu apresentei alguns elementos, trouxe alguns conceitos, falei do que seria uma visão de futuro, mas o quanto essa visão de futuro está palpável hoje, o quanto ela faz parte do presente, o que está acontecendo no presente. Né? No presente, a gente tem um cenário atual de implantação de um projeto neoliberal para a saúde, um projeto que ele foi derrotado nas últimas 4 eleições presidenciais, mas ele está sendo implementado por toda a situação que todo mundo tem acompanhado, que aconteceu no país, do golpe de Estado em 2016, e esse projeto está em pleno vapor de implementação. O que traz esse projeto escrito, né, é um documento da Fundação Ulisses Guimarães que se chama Ponte para o Futuro, e um outro documento que complementou esse, a Ponte para o Futuro, que se chamou a Travessia Social, e que ele traz elementos específicos em relação às políticas sociais. Né? A ideia é ter um conceito que ele substitua o da Constituição de 1988. Ele sai daquela tentativa de estado de bem-estar na linha da desmercadorização da vida que eu falei para vocês, e ele tenta substituir com uma outra ideia. Uma ideia onde só recebe assistência do Estado aquelas pessoas que são completamente excluídas do mercado. Uma ideia que todos aqueles que não conseguem comprar, por exemplo, a assistência à saúde no mercado, a essas pessoas seria garantido o Sistema Único de Saúde. Em linhas gerais, 60% da população recebendo dinheiro e comprando seus serviços de educação, saúde, etc. E 40% das pessoas... Peraí que a minha filhinha chegou e me pediu uma coisa. Fala, Dora. Pode. Então, você me contar que minha mãe falou que... O que é isso? Não pode não, depois eu pego, isso é gelatina. Vai lá, daqui a pouco eu faço para você, tá bom? É gelatina. Eu sei. Tá bom? Vai lá que daqui a pouquinho eu vou. E aí, transferir 5% das pessoas recebendo assistência direta, 40% consumindo, né, mais aqueles 5% consumindo o Sistema Único de Saúde, e outras tendo que contratar isso no mercado. Qual é a proposta geral, qual é a proposta fundamental da ponte para o futuro? Né? É transferir tudo o que for possível ao setor privado. Transferir usuários, né, como clientelas e vidas, no caso dos planos de saúde, para consumir no privado, seja o plano popular de saúde, seja as clínicas populares, executar os serviços públicos pelo privado, aquilo que ainda continuar sendo o SUS, ser feito via OS, OCIPs, empresas, etc., entre os equipamentos, e também entrega de equipamentos públicos ao setor privado. Então, partes de hospitais sendo utilizados com dupla porta para o setor privado. Além disso, é a fragilização dos direitos trabalhistas e direitos sociais. Então, a gente comparado a tentativa de reforma da Previdência, a gente viu o absurdo da reforma trabalhista e a aprovação da lei da terceirização. Isso vem na linha de fenômenos que são muito massivos hoje. Um fenômeno é o fenômeno da terceirização. Tem ampliado na atenção básica muito a quantidade de pessoas com direitos previdenciários, direitos trabalhistas garantidos, que são contratados pela CLT. Mas o número de pessoas hoje que são terceirizadas cresce a cada momento, cresce cada vez mais. Há um fenômeno de superexploração do trabalho. Tem muita gente que acompanha as contratações das OS, conhece bastante isso, porque é aquela sensação de sugar o trabalhador até a última gota de sangue, né? Aquele turnover alto, aquele alto índice de pessoas com adoecimento do trabalho
e aquela perspectiva de o trabalhador ficar 1 ano, 2 anos no máximo na instituição, depois ele não consegue continuar na instituição. Uma tendência de pejotização, para não poder assumir os encargos trabalhistas e os direitos trabalhistas, a tentativa de transformar o trabalhador de saúde numa pessoa jurídica. E aí ele contar com a própria sorte. Essa mesma pessoa ele pode ganhar mais um momento curto, mas se ele adoece, se ele sofre um acidente, complica, porque ele não tem nenhum benefício. Essa ideia da uberização do trabalho em saúde, onde o trabalho em saúde fica fragmentado, ele toma um pouco de hora aqui, outro hora ali, ele atende no plano de saúde, atende no plano popular, ele vai e atende numa clínica popular, ele fica ali só 12 horas numa unidade básica de saúde, e isso, por exemplo, foi bastante favorecido, essas lógicas aqui, nova PNAB, tenta fazer um liberou geral sem critério de carga horária, podendo ter equipe com um trabalhador de 10, outro trabalhador de 14, outro trabalhador de 16, e eles nunca precisando se encontrar no dia a dia de trabalho. Né? A aproximação, nós estamos cada vez mais perto da próxima revolução tecnológica, e ela, na área de saúde, provavelmente ela trará muita substituição da força de trabalho. Muito do que hoje é o raciocínio clínico que faz, baseado em evidências, em protocolos, em menos de 10 anos nós teremos softwares com inteligência artificial fazendo esse tipo de análise, o que vai apontar mais para a importância dos trabalhadores de saúde na produção do vínculo, na negociação do plano de cuidado, na gestão do projeto terapêutico do usuário junto com o usuário e menos, por exemplo, em alguns elementos que hoje só são feitos pelos profissionais de saúde, mas que em breve deverão ser feitos por meio da inteligência artificial e a gente tem que preparar para isso. O caso dos agentes comunitários de saúde é um caso fundamental. A Bahia fez uma política pujante de desprecarização dos agentes comunitários de saúde, que tinha uma situação muito precarizada. A partir de 2007, a Bahia em 2009 chegou a 90% dos agentes comunitários de saúde desprecarizados. A luta dos agentes com a regulamentação da emenda constitucional, com o piso, é conhecida, mas é um elemento de luta e de conquista, mas ao mesmo tempo também para a gente perceber as reações. Por exemplo, a nova PNAB, quando tira a obrigatoriedade de ter agente comunitário de saúde e quando no médio prazo aponta pela substituição dos agentes comunitários de saúde pelos técnicos de enfermagem. O que os cursos que estão colocados hoje fazem não é agregar elementos ao escopo dos agentes, é tentar fazer com que o agente vire um técnico de enfermagem, porque a política atual ela aponta para a substituição no médio prazo desse profissional. É uma fragilização dos direitos trabalhistas e sociais, como eu já falei para vocês. Falei do fenômeno da terceirização e da uberização da saúde. Agora, no entanto, é preciso lutar, né? A gente não pode, mais do que nunca, é fundamental a gente lutar contra essa perspectiva. E para empreender essa ação, é decisivo que todas as categorias atuem juntas. É muito importante que a gente consiga desenvolver movimentos que contemplem os diferentes vínculos. Não é porque um cara tem um vínculo antigo com o Ministério da Saúde, da FUNASA, o outro tem um vínculo do Estado, o outro é contratado CLT, o outro é bolsista, o outro é concursado e por aí vai indo, que as pessoas não têm que lutar juntas. Então nós temos que construir capacidade de produzir a luta do conjunto das categorias e dos diferentes vínculos. Pessoas que atuam, inclusive, no público e no privado. É fundamental que essa luta se faça a defesa do SUS. Nem um serviço a menos, nenhum trabalhador a menos. Se a gente não fizer uma aliança com os trabalhadores, se eles não perceberem que lutar junto com os trabalhadores de saúde, os trabalhadores, eu falo trabalhadores em geral na sociedade, né? Os usuários, se eles não perceberem que lutar pelos trabalhadores de saúde significa defender um serviço de qualidade para eles, eles não vão atuar junto com os trabalhadores de saúde. E as manifestações no Rio de Janeiro, por exemplo, foram muito interessantes nesse aspecto, quando o Crivella quis acabar com a atenção básica, e a mobilização dos agentes comunitários, dos médicos, enfermeiros, foi decisiva para justamente fazer a prefeitura voltar atrás. Porque o povo, além dos trabalhadores, os usuários defenderam, saíram para a rua, apoiaram a manifestação. Era uma agenda ético-política associada à luta econômico-corporativa, né? Então, de um lado, um processo de trabalho exigir não só a remuneração, não só a carreira,
não só os direitos, mas um processo de trabalho com qualidade, envolva o trabalhador e seja saudável, né? Ter lógicas de cogestão que apontem para o desenvolvimento dos trabalhadores cada vez mais conscientes e conhecedores daquele espaço onde eles estão. E eu chamei para a atenção de vocês que é a agenda do trabalho decente. Ao mesmo tempo, a gente conseguir mirar a perspectiva do trabalho em equipe contra os atos profissionais. Na contramão do interesse do usuário, padrões rígidos, onde um profissional pode ir até aqui, o outro pode vir até aqui, o outro pode vir até aqui, porque o que está no meio disso, uma situação inusitada, uma situação que exige a combinação desses saberes, quem vai sair prejudicado é o usuário. Então, cada vez mais, a perspectiva é de reconhecer o que acontece no espaço de trabalho, o que acontece na educação permanente. Então, a aquisição de conhecimentos por parte dos trabalhadores. Um psicólogo que atua em qualquer área é diferente de um psicólogo que atua num CAPES, o tempo todo lidando com os usuários, o tempo todo manejando, por exemplo, medicação dos usuários, embora a graduação em psicologia não habilite para a prescrição de medicamentos. Então, a gente tem que avançar isso, porque a gente pensa hoje no Brasil no mercado de trabalho como a gente pensa na graduação. E, na verdade, o mercado de trabalho é diferente da graduação, tem vários aprendizados que acontecem na graduação, fora da graduação, em especial o aprendizado mais importante na área de saúde são as residências, fora e após a graduação, né? Então, é a gente superar essa ideia dos atos médicos para cima dos enfermeiros e dos seus terapeutas, do ato do enfermeiro para cima do técnico de enfermagem, como o Papa Nicolau, do ato do técnico de enfermagem para cima do agente comunitário de saúde, que é não poder, por exemplo, fazer uma aferição de PA ou medir uma temperatura, que são coisas que uma pessoa da minha família faz uma com a outra, etc. Ter essa perspectiva de educador e educando todo o tempo e ter lógicas de avaliação onde se reconheça a capacidade do trabalho e isso repercuta no processo de trabalho e na carreira, né? Pensar o local e o global, o específico e o geral. O aqui, agora e a construção do futuro. Essa combinação entre o econômico corporativo e o ético político. E lembrar da luta pela reforma sanitária, né? Saúde e democracia. Sem saúde não há democracia e sem democracia não há saúde. É o que o movimento sanitário e os trabalhadores discursavam, gritavam, usavam como palavra de ordem lá nos anos 70. Lutar por democracia implicava em lutar por saúde. E lutar por saúde exige lutar por democracia. E isso, mais do que nunca, é verdade de novo, em especial no momento de democrática que o Brasil está passando e nesse momento onde a Constituição é rasgada em várias conquistas e direitos, né? Mudar as relações de trabalho na sociedade na perspectiva da desmercadorização da vida e da perspectiva de viver. Então, o nosso projeto não pode ser projeto mínimo, né? Ele tem que apontar para o futuro. E apontar para o futuro é pensar nessas lógicas de desmercadorização da vida. É isso, gente. Desculpa ter estendido um pouco o tempo. Passei 10 minutos do que eu estava pretendendo fazer aqui. Mas fica agora para a nossa discussão, beleza? Vamos abrir o espaço. Vamos abrir para as perguntas. Tivemos algumas perguntas durante a apresentação. As pessoas participantes que ainda tiverem algum questionamento podem ainda colocar as suas dúvidas, mandar as suas dúvidas aqui pelo bate-papo. Colocar ela aí e a gente pode dar continuidade. Eu estou fazendo uma aula aqui, tá bom? Daqui a pouco eu já estou lá. Pode ir lá. Aqui, agora eu estou vendo. Olha, tem algumas perguntas de Juí, né, do Francis de Oliveira. Eu vou respondendo rapidinho para poder dar conta do máximo de perguntas possível. Uma questão é o seguinte. Quando esse trabalhador se torna um empecilho para a ação efetiva na unidade de saúde, o que fazer? Isso é uma situação muito específica, né? Nós podemos ter trabalhadores que em algum momento vão discordar de uma determinada atividade, nós podemos ter usuário discordando de alguma atividade, o gestor tendo interesse que é diferente. Por isso que a cogestão é interessante. Ela mostra que o interesse, que é o interesse mais universalizante, é, sem dúvida alguma, o interesse do usuário, né? Que o serviço ele é constituído para atender os usuários. Mas nós temos que
entrar em acordo, produzir comuns entre a perspectiva do trabalhador, do usuário e do gestor. Isso tem características diferentes. Eu aposto aí nos princípios da cogestão e na ideia de que... Isso aqui é um negocinho só para botar a mão. E na ideia de que, ao pactuar no espaço colegiado de gestão, democrático, etc., isso seja algo cumprido por todos os trabalhadores. Né? Não pode ter espaço colegiado sem consequência. Se decide democraticamente, se escuta, se dialoga, mas uma vez decidindo, é algo que tem que valer para todos aqueles que participaram da decisão, senão você enfraquece e deslegitima o espaço de decisão. Não tem perspectiva do SUS se concentrar na atenção básica. Na verdade, se o mercado continuar essa perspectiva de avanço do mercado sobre o SUS, o que vai acontecer é o SUS se concentrar, ele virar uma política mais focalizada, na medida em que seria impossível com a emenda constitucional 95 bancar universalidade e integralidade ao mesmo tempo. Então, de um lado, ele viraria uma política mais focalizada naquela população que não consegue... Meu bem, depois eu levo lá. Que não consegue pagar, não conseguiria contratar no privado o serviço de saúde. Além disso, a tendência é o mercado não fazer o que custa para ele. Então, a altíssima complexidade o mercado não vai fazer, certamente. Muita coisa de vigilância o mercado não vai fazer. E no caso da atenção básica, o mercado tem feito isso que ele tem apontado aí, que é, por exemplo, as clínicas populares, a tentativa de vender os planos populares. Né? A Leiliane de Bonito pergunta, o que pode ser feito para que os gestores municipais não descontinuem o serviço de atenção básica no final do ano? Existem alguns municípios que fecham suas UBS justificando a insuficiência de recursos financeiros para funcionamento, geralmente fazendo contratos de prestação de serviço com os profissionais até um mês. O jeito de enfrentar isso é mobilização social, controle social, Ministério Público, rádio, é conseguir conscientizar a população de que isso não pode acontecer, de quais são os prejuízos, denunciar isso antecipadamente, criar uma certa cobrança social e participação da sociedade de não admitir isso. Lembremos que qualquer gestor precisa de votos. Ele precisa de votos nas eleições. Então, se ele fizer algo que a população, de uma maneira geral, ela veja como negativo, como problemático, como ruim, isso impacta na decisão do gestor. Então, é conseguir, inclusive, uma mobilização social forte, antecipar esses movimentos, denunciar o absurdo dessas situações. Né? A Andréia, né, de Luciana, de Salvador, hoje vejo a deficiência na articulação com outras políticas públicas, nos quais os clientes têm direitos, deveriam estar inseridos e não estão. Qual a articulação dos gestores para corrigir esse erro? Eu não entendi direito a pergunta, mas eu fico achando o seguinte, acho que o que está sendo colocado aqui é que a saúde, às vezes, ela desloca dos outros elementos do tripé da Seguridade Social, né? Previdência, assistência social e saúde. Fora isso, para a gente poder pensar numa ação intersetorial das políticas sociais, é decisivo estar com o serviço de assistência social, é decisivo estar com a educação. Uma professora numa escola, numa creche, muitas vezes ela tem muito mais condições de cuidar da saúde do que o profissional que está no serviço, então se eles se apoiassem era uma questão fundamental. Não dá para a gente avançar em conteúdo, uma consciência sanitária, em uma questão civilizatória mais avançada, né? Se a saúde não for tratada como tema de escola para as pessoas aprenderem e desenvolverem capacidade de autocuidado, entre outras situações. Então eu concordo, acho que é fundamental ter perspectivas multissetoriais de saúde e tem experiências interessantes no mundo, no Brasil também relacionado a isso. É possível, não é fácil, em especial pela lógica da gestão política, onde cada secretário seja um determinado partido e o prefeito não trazer isso para uma Câmara que coloque elementos que são elementos prioritários e que exija que as diferentes secretarias construam projetos intersetoriais conjuntos, fica mais difícil deixar só para a iniciativa dos secretários. Né? Ainda a Andréia pergunta, qual a proposta do governo de qualificar todos os agentes de saúde com curso técnico de enfermagem? Porque se eles querem fazer a substituição, tem que dar a qualificação gratuita. É porque, na verdade, o governo não declara, né, a principal proposta. Na verdade, a PNAB 2017 mostra que o governo considera descartável os agentes comunitários de saúde, por isso que reduziu o mínimo para reduzir até 1. Não é só descartável, ele considera problemático na medida em que tem um piso e na medida em que ele implica num determinado tipo de gasto. Então, o que o governo sinaliza sem declarar
além da desprioridade, do não interesse em continuar com os agentes comunitários de saúde na estratégia da família, o governo federal sinaliza a ideia de substituir esses agentes por técnicos de enfermagem. Só que o SUS não vai conseguir absorver todos os agentes comunitários de saúde como técnico de enfermagem, então o governo também não tem interesse em fazer isso universal. Ele tem oferecido. Então ele oferece e aquelas pessoas que vão tentando fazer, fazem, depois elas vão tentar conseguir um emprego delas do mesmo jeito que todos os outros técnicos de enfermagem estão no mercado de trabalho. Então não tem uma política pública nesse aspecto. Tem uma saída do Estado de uma responsabilidade e uma desregulamentação, que é uma desregulamentação que fragiliza, em especial, a situação dos agentes comunitários de saúde e também dos técnicos de enfermagem. Eu respondi todas as perguntas que estavam aqui na janelinha. Entrou. Hermann Hoffmann. Queria saber, em sua ótica, que instrumentos são necessários para fazer valer efetivamente a continuidade do cuidado e longitudinalidade, sobretudo no que se refere à presença de médicos e enfermeiros, ambos extremamente vulneráveis. Hoje é raro encontrar um enfermeiro ou médico há mais de 10 anos. Principalmente suas atividades no OBS, por exemplo, exceto no programa Mais Médico, que no caso do médico renova o contrato no máximo 6 anos. É fato, né? Por mais que algumas pessoas no primeiro momento falavam assim, o Mais Médicos vai quebrar o vínculo, etc., porque o profissional pode ficar pouco tempo, a média de permanência numa mesma equipe no Brasil era de 2 anos, era muito baixo, né? Então, de fato, o Mais Médicos, por ter 3 anos, era mais 3, ele tem aumentado isso. Mas, de fato, é um grande desafio. É um desafio em vários aspectos. É um desafio pelos próprios profissionais. Muitas vezes, profissionais não querem ficar tanto tempo na atenção básica. E mesmo quando a gente tem profissionais que querem continuar na atenção básica, a gente tem situações de demissão, fragilidade nos vínculos de emprego, a gente tem lógicas de mudanças de governo, de ciclos a cada 4 anos, e pode haver perseguição política, pode ter demissão no final do mandato por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, os entraves são diversos. Essa pergunta não é uma pergunta simples, ela tem que ser analisada caso a caso. Qual é o caso daquele município? Foi decisão da gestão? Foi características do modo de contratação dos profissionais, dos vínculos? É a característica do processo de trabalho que os profissionais não querem ficar? Tem um conjunto de problemas, precisa analisar esses problemas e construir alternativas para isso, né? Mesmo em lugares que tem carreira, a gente também tem alta rotatividade. Por exemplo, Belo Horizonte tem estudos mostrando que mesmo com a carreira em Belo Horizonte, acho que há 20% das unidades básicas de saúde de Belo Horizonte que não conseguiam fixar profissionais. Profissionais, às vezes, pediam exoneração. Desses 20% de postos de trabalho, inclusive, foram postos de trabalho que foram ocupados, variavam entre 13, 15, 17, foram postos de trabalho ocupados com o programa Mais Médicos, né? Então, o problema tem várias causas e tem que analisar as causas especificamente para poder fazer as intervenções adequadas, né? Cristiana Santos, de Micocalmon, minha dúvida é trabalho em um programa de saúde da família. É correto uma única técnica de enfermagem em uma unidade? Veja, a Política Nacional de Atenção Básica, essa inclusive de 2017, ela exige, no mínimo, um profissional de cada categoria para a equipe de saúde da família. Então, se quiser, pode ter um médico ou médica, um enfermeiro ou enfermeira, um técnico de enfermagem ou técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde. Então, poder pode. A grande questão é se é o mais adequado, né? Penso que não é o mais adequado. Porque senão, por exemplo, você tem o técnico de enfermagem praticamente envolvido só nas atividades dentro da própria unidade de saúde, sem conseguir sair para poder fazer as ações importantes na lógica do modelo da saúde da família, para atuar no território, para atuar em educação e saúde, para cuidar dos usuários mais idosos, em situações de usuários acamados, entre outras situações, né? Então, precisa-se também fazer uma análise da demanda, de qual é o perfil e escopo de ações daqueles técnicos de enfermagem, para definir não só a quantidade, como o perfil do técnico de enfermagem.
Estas foram as perguntas, os nossos gostaríamos de agradecer ao da web, realmente nosso trabalho, né, disponibilizar o tempo, né, e estar aqui com vocês. Mas, né, e convidar a todos para a próxima palestra, que é o dia 3. E o tema será sobre terapêuticas para praticantes e com infecções. Agradecer a todos. Beleza, eu não estou ouvindo direito, mas queria agradecer o pessoal da DAB, queria agradecer a todo mundo que participou. Obrigado pelas perguntas, gostei muito de dialogar, debater, contribuir com vocês. Grande abraço. Valeu!